temos uma frente ampla. O que é isso? Frente ampla? O que é isso? Frente ampla para nós é um sentido, a direção política atual. Essa direção à política atual está baseada em 3 grandes bandeiras. Por isso que a gente dá essa ideia de uma frente ampla. Primeira bandeira, pela restauração da democracia. É evidente que é preciso restaurar a democracia no país. Essa realidade levou a uma situação, quem diz são grandes juristas, de medidas de exceção no âmbito de um Estado de Direito. Essa é a primeira grande bandeira. A segunda, a salvação nacional. Eles estão entregando o país, vendendo aquilo que é estratégico para o país. Retalhando a Petrobras para vender e a Eletrobras, uma parte nodal da soberania brasileira. Então é preciso uma luta de salvação nacional contra esse entreguismo e a reconquista dos direitos trabalhistas, sociais, etc. Então essas 3 bandeiras são amplas. Qual aquele democrata sincero que não concorda com isso? Qual aquele progressista sincero que não concorda com isso? Ou até mesmo um liberal que defende a nação que não concorde com isso também? Então tem um sentido amplo. E essas bandeiras são essenciais para que a gente possa enfrentar a situação atual, reunindo forças, os mais amplos setores da sociedade. Essa é a nossa compreensão. Por isso que, para nós, o mais importante atualmente, para essa, digamos assim, para essa saída como tarefa imediata, são as eleições diretas para presidente da República em 2018. E, evidentemente, uma apresentação de um projeto nessas eleições. Porque está certo as eleições de 2018. E o projeto? Qual o projeto que vai ser apresentado? É o mesmo? É o mesmo de uma situação passada? Não é bem assim. Então, essa é uma questão imediata, que eu chamo de tarefa imediata. Essa tarefa imediata, principalmente através das eleições diretas para presidente da República, eu quero aqui dizer para vocês que o papel das eleições presidenciais no Brasil é um papel importante já da tradição política. É o único momento que se discute o Brasil. É o único momento que se discute projeto para o Brasil. Tem outra eleição em que você discute o Brasil? É a eleição presidencial. Já tem uma tradição. Desde, por exemplo, Getúlio, em 1950, essa é a tradição. É tanto que o povo derrotou 2 vezes em plebiscito essa tentativa de parlamentarismo no Brasil. Por isso, as eleições presidenciais é muito importante. E se vocês forem ver, o mercado assim chamado, que é o quê? Os interesses financeiros, os grandes interesses financeiros e econômicos, que se chama de mercado, porque quem comanda o mercado são eles. Na realidade, o temor deles não é agora, porque o Temer está entregando. O Temer está fazendo exatamente o que eles querem. Por isso que eles não estão interessados nem de tirar o Temer. Depois tira o Temer. Não foi assim com o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha foi muito útil até o golpe. Para ele, era fundamental para que o golpe saísse. Está aí o Eduardo Cunha. Depois que o Eduardo Cunha vai para a cadeia. E o Temer não pode acontecer a mesma coisa? É útil agora. São Paulo não participou dessa onda contra Temer. Não sei se vocês prestaram atenção. É Globo, Procurador-Geral da República, e aliás, um troço meio complicado tudo isso. Os jornais de São Paulo não, nem os empresários de São Paulo. Ele está entregando. Por que tirar? Fazer mais confusão ainda? É evidente que a situação dele é crítica mesmo. Você desmascarou completamente que, na realidade, essa gente que chegou ao centro, o núcleo do poder, é uma quadrilha. Diziam exatamente que os corruptos é que tinham que sair com a Dilma, o Lula, etc, etc. Poxa, aí você vê o povo, fomos enganados. Então, numa situação dessa, companheiros e companheiras, é importante, portanto, a gente levar em conta que a eleição presidencial é muito importante no Brasil. Por isso mesmo
que o mercado tem um receio grande de 2018. Por enquanto, eles estão achando tudo muito bem sob controle. Agora, 2018, então eles podem truncar 2018. Pode adiar ou pode mudar o sistema eleitoral, pode mudar o sistema republicano brasileiro. Tudo isso pode acontecer. Então, são essas questões assim que me parecem importantes também. O governo eleito, um governo nosso, tem que apresentar um projeto. De imediato, tem que levar em conta a retomada do crescimento. Eu considero a questão da retomada do crescimento, no caso do Brasil, uma questão nodal. Porque nós estamos já em recessão há mais de 2 anos. O país voltou atrás em 7% do PIB, imagine, antes de 2014. Isso é um grande retrocesso econômico para o país. Retomar o crescimento passou a ser uma questão nodal. E por aí, nessa questão também, a gente vê 2 linhas. Uma linha que é o que esse governo está aplicando, e uma linha progressista, avançada, que pode ter variantes, mas é uma outra tendência. O que é que eu quero dizer com isso? A política econômica do governo atual, Temer, que é entrosado com interesses, grandes interesses de monopólios financeiros, econômicos, etc., é uma política voltada para responder os interesses do grande capital. Os próprios industriais e gente do comércio já começa a perceber isso. Tudo isso vinculado aos interesses de uma oligarquia financeira, uma dependência econômica financeira deles, etc. É uma retomada de crescimento com exclusão social. Corta tudo aquilo que é necessário como despesa primária para o povo. Saúde, educação, segurança. A Previdência, a reforma que eles estão fazendo é outra questão, a reforma trabalhista também. Então vocês veem o seguinte, a retomada, portanto, baseada em investimento que vem de fora. Que vem de fora. A indústria brasileira, para eles, não tem grande importância hoje no Brasil. Isso é um entreguismo gigante para um país do porte do Brasil. A volta às privatizações, só que as privatizações agora fica parecendo que é aquele caso que a pessoa tem uma casa, não tem mais dinheiro, precisa comprar comida, e aí vende a mobília para comprar comida. É a situação, é dessas privatizações, então. Vender a Eletrobras por 20 bilhões, está enterrado ali mais de 400 bilhões. Que diabo é isso? Então você vê a situação, portanto. E uma dívida pública, que eles disseram que ia sanar, ia resolver, que é uma verdadeira bomba de efeito retardado. Essa dívida pública. Dívida pública que pode chegar exatamente em 2018 a 80% do PIB, como dívida pública bruta, podendo chegar até mais. É evidente que tudo isso eles dizem que vai resolver, que não sei o quê, mas é uma situação como essa. Portanto, é um tipo de política econômica subalterna ao modelo do consenso de Washington, de um país dependente do investimento externo, um país que praticamente volta a ser neo-extrativista, a indústria é dispensável, o aprofundamento, o controle do rentismo em tudo isso, e levando, evidentemente, a uma desigualdade maior e a pobreza. Então, esse é o modelo deles. Essa é a política econômica que leva a isso. Para nós, é outra visão. O ajuste fiscal deve levar em conta um sentido contracíclico. Ou seja, é necessário nós, digamos assim, impulsionarmos a demanda. Como é que você vai sair de uma recessão se você não impulsiona a demanda? Corta tudo, não tem nem quem vai comprar. O investimento e o crédito, o investimento vem caindo, o investimento chegou a 15%.
do PIB, o investimento da China é 44% do PIB, 44%, 15% aqui. Por isso, companheiros e companheiras, a gente volta exatamente a essa situação em que também a retomada do crescimento existe aí, do ponto de vista da economia política, linhas diferenciadas. Em síntese, os juros precisam cair em termos reais, de forma estrutural, o PIB voltar a crescer de forma produtiva e inclusiva. Essa é uma questão que é outra lógica de desenvolvimento. A questão, portanto, companheiros, que sai dessas tarefas imediatas, é aquilo que eu chamo, para completar aqui, a perspectiva para o Brasil, a retomada de novo projeto nacional de desenvolvimento. Aí entra a questão da perspectiva de um projeto para o país, um projeto nacional. Aliás, a gente já vem falando isso há muito tempo, e aliás, mesmo na época do Eduardo Campos, é uma questão que a gente debatia, me lembro muito que está aqui o Casagrande ao meu lado, era sempre uma questão que a gente debatia desde essa época com o Eduardo Campos. Um projeto de desenvolvimento nacional, um novo projeto de desenvolvimento nacional. Para nós, sair desse curto prazismo é preciso uma agenda orgânica de longo prazo, como norte, como bússola para nós. Por isso, é fundamental um projeto que seja essa bússola, seja um norte, senão a gente perde pelo caminho. A gente tem uma ânsia muito grande do curto prazo, a gente cai sempre no curto prazismo. Falta essa perspectiva. Por isso que a discussão de um novo projeto nacional de desenvolvimento é fundamental na compreensão nossa. A história do Brasil e a experiência também tem demonstrado que um projeto nacional de desenvolvimento que combine soberania nacional com questão social e a causa democrática. Essa é uma questão nuclear de um projeto nacional de desenvolvimento. A questão nacional, a questão social e a causa democrática. Nós não vemos exatamente um projeto nacional de desenvolvimento fora desse contexto. Compõe, portanto, essa realidade que foi o que aconteceu também na América Latina. Tentativas que avançaram foram nesse sentido. Eu quero dizer para vocês que o mundo passa por mudanças de vulto. Rapidamente, nós consideramos três tendências que são fundamentais no mundo de hoje. Primeiro, um mundo em transição, porque surgem novos polos de poder no sistema internacional. China, Rússia, os BRICS têm a China e a Rússia como grandes potências. São novos polos de poder que surgem. Historicamente, em termos gradativos, há um declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Essa é uma transição do mundo de hoje. A crise de 2007 e 2008, na realidade, de forma consequente, eles não resolveram ainda. Levam, inclusive, a uma crise da globalização financeira, e essa crise é um mal-estar gigantesco na Europa, nos Estados Unidos, dos trabalhadores. E, por fim, a quarta revolução industrial em curso. Então, essas quatro tendências do sistema mundial são fundamentais para impactos nossos no Brasil, como entender o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil. Não só a nossa história, aquilo que são impasses brasileiros, mas esse quadro mundial. Por isso o Brasil, eu quero dizer para vocês, na compreensão nossa, é ainda um país dependente na divisão internacional do trabalho. E considerando o contexto de profunda alteração no sistema internacional, isso que eu me referi, a atualidade é primordial o desenvolvimento nacional, a salvaguarda da soberania, a nossa autodeterminação e autonomia na condução de um projeto nacional. Por isso a questão que o PCdoB levanta da centralidade da questão nacional. Esse não é um problema, companheiros, porque a gente quer a questão nacional. É uma questão objetiva. O Brasil está situado na periferia. A questão da soberania, da independência é essencial para a gente ter projeto próprio, ter condução própria. Essa é uma questão. Então a questão nacional tem sua centralidade. O desenvolvimento é nacional. Não é um desenvolvimento que é de uma parte do Brasil, de um setor. É um desenvolvimento nacional que abarca todo o país. Essa que é a questão.
Em síntese, a retomada do projeto nacional deve ser resultante da condução, aí sim, de forças consequentes. Nós não pensamos que um projeto nacional seja conduzido pela burguesia industrial, pela burguesia brasileira. Isso já era. Esse projeto nacional é conduzido pela esquerda, na compreensão nossa. A bandeira nacional é a bandeira da esquerda. Não compreender isso, compreender, não compreender no nosso modo de ver, uma questão essencial da realidade de países como o Brasil. O desenvolvimento nacional, portanto, está relacionado com o impulso, coordenação e planejamento do Estado Nacional, soberano e democrático, que conduz o projeto nacional de forma autônoma e própria. Essa é a síntese da nossa compreensão. E quero dizer para vocês, hoje, os grandes países têm no centro um Estado Nacional soberano e autônomo. A China é a China por quê? Porque tem um Estado Nacional soberano. Um Estado Nacional soberano autônomo. A Alemanha, do lado ocidental, é um Estado Nacional soberano, porque tem a força que tem. Os Estados Unidos é um Estado Nacional soberano. O Brasil é um grande país, é um continente. Ele tem que ter um Estado Nacional soberano. Sem isso, é muito difícil encaminhar um projeto de desenvolvimento nacional autônomo e próprio. Essa é a compreensão nossa. Entrando nessa questão, nós achamos que uma componente principal do projeto nacional, para já ir vendo se eu concluo, esse componente principal, no nosso modo de ver, é o sorrimento da estratégia nacional para a reindustrialização do país. Essa é a componente principal de um projeto nacional de desenvolvimento, nosso modo de ver. A industrialização, inclusive, é a base que sustenta a própria mobilidade social. Pensar em mobilidade social, em salários de qualidade, sem industrialização, então é necessária uma estratégia de reindustrialização do país. Essa é a estratégia que requer reposição das cadeias produtivas do país. A desindustrialização foi acelerada, no nosso modo de ver, pelo tripé macroeconômico pós-Plano Real, que levou a esse modelo atual. Ou seja, juros altíssimos durante um período muito grande, um período longo de juros altíssimos, câmbio sobrevalorizado também num período longo. Como que você podia industrializar o país com essa macroeconomia? Como? Então essas são questões, portanto, que nós temos que considerar também e são fundamentais. Em síntese, um novo projeto nacional autônomo cabe robusta política industrial e de inovação. Uma estratégia nacional de reindustrialização, conduzida pelo Estado, que aliás no Brasil foi sempre o Estado que conduziu a industrialização. De nova matriz econômica antirrentista, diminua a distância da quarta revolução industrial e tenha ampla participação empresarial privada e vigoroso programa de infraestrutura de integração e articulação nacional. Então, essa que nós consideramos a componente principal. Tem uma componente fundamental para esse projeto nacional. Transformação das estruturas do Estado, que eu me referi aqui. A questão do Estado democrático soberano é necessário que ele tenha instrumentos crescentes de participação popular e afirmar a identidade desse Estado, a identidade nacional e contra a desigualdade social. Esse caráter do Estado brasileiro, o caráter atual, é antidemocrático. Raiz profunda na época do escravismo, da colonização, transparece ainda nas estruturas atuais. A burocracia atual, elitista e alienígena, formada exatamente de uma base social, que o ideal moderno dessa base social hoje do Estado é um arremedo de vida dos Estados Unidos. É Miami. Ganha aqui e vai gastar em Miami. Essa é a burocracia do Estado, pessoal. Portanto, a solução é enfrentar esse desafio com reformas estruturais mais amplas do ordenamento político. E aí entra a reforma política, sistema eleitoral. Olha
Olha a reforma do sistema eleitoral que foi feita recentemente.